Olá, sou o Renan, sou diretor e cofundador aqui no Reportei. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem legal, que é como que a gente pode apresentar os dados para o nosso cliente. Então, vou passar algumas maneiras, de a gente comunicar melhor para o nosso cliente um relatório. A primeira maneira é a maneira mais simples, que é basicamente a gente fazer uma reunião com esse cliente. Isso é muito importante. Aliás, essa é a maneira que eu mais recomendo. Você tem que fazer um momento de encontro com esse cliente. Pode ser meia hora, uma hora por mês, não mais que isso também. Eu acho que mais que isso não é legal. Meia hora, uma hora por mês, onde você vai levar esses dados do relatório e aí lá vocês vão discutir o futuro. Por que eu falo futuro? Porque o relatório ele é uma foto do passado, ele mostra o que aconteceu. Mas a gente não pode ficar numa reunião só falando de aconteceu isso, nossa taxa de conversão foi tanto. Esse não é o foco. Uma reunião de relatório ela deve ser pensada no que está sendo feito agora e no que vai ser feito. Então, olha, nossa taxa de conversão mês passado foi de 7%, a gente avalia que é uma taxa que ainda pode melhorar e dentro disso a nossa meta para esse mês é que essa taxa chegue a 10%. E para isso a gente já está fazendo isso, isso e isso. Então, o relatório ele sempre tem que vir acompanhado de solução, não só de análise, é isso, é aquilo. Não é isso, porque para isso você pode mandar um relatório para o cliente por e-mail e ele que leia e tente entender. Então você tem que interpretar aquilo. Uma dica bem importante para qualquer relatório, sempre comece com os dados mais próximos da venda, ou seja, quanto mais próximo você está dos dados que estão relacionados à conversão, à entrega de negócios, à venda, esses são os dados que você tem que falar primeiro. E depois você vai aprofundando. A gente tem até uma teoria que a gente fala aqui no Reportei, que é você pegar o funil de marketing tradicional, que é lá topo, meio, fundo de funil, e você inverter ele. E você faz o funil e apresenta primeiro o fundo do funil, aquela parte que mais engaja. Beleza? Então, maneira mais simples, reunião mensal ou de outra maneira que você queira, onde você vai levar esses dados. E aí você pode apresentar na tela do Reportei mesmo. Você pode ir lá escrever suas análises e ir passando aquilo. Por que é legal escrever as análises? Porque depois o cliente vai ter isso internamente na empresa dele registrado. Não é legal entregar o relatório cru. Sempre coloca uma informação no relatório, porque essa análise, você pode falar ela, mas é muito importante ela estar escrita para ser documentado esse processo. Beleza? Segunda maneira de você apresentar um relatório, na verdade, quando é um cliente menor, que você não quer gastar tanto tempo em reunião, tem gente que grava um vídeo mostrando o relatório, então usa uma ferramenta como o Loom, por exemplo, é L-O-O-M, grava a tela, comenta o relatório para o cliente, envia para o cliente o relatório e a gravação. E aí anexa, às vezes, no próprio relatório o vídeo. Tem como você colocar no relatório do Reportei, por exemplo, um vídeo do YouTube. Muita gente faz isso é bem legal, mas óbvio, é para um caso que você não pode se reunir com o cliente, ou aquele cliente é pequeno, quer dizer, você não tem tanto tempo para poder ficar se reunindo com ele todo mês, e você quer mostrar um relatório um pouquinho mais avançado. E aí aquela questão, se o cliente está parando para 2, 3, esse vídeo geralmente tem 5 minutos, essa apresentação. Se o cliente não parar para ver essa apresentação, você pode perguntar para ele, e aí, você viu, o que você acha e tal. Porque se o cliente não está nem vendo os dados e tal, é sinal que ele está desengajado. Então, a reunião é muito bom para você engajar aquele cliente. Mas quando você não tem reunião, você mandar o relatório recheado de informações e análise e pedir para o seu cliente dar um feedback é muito bom também, porque você precisa desse feedback, seja ele positivo ou negativo. Uma terceira forma de você apresentar o relatório, essa é um pouco mais controversa, é basicamente o seguinte, é você chegar para o seu cliente e começar a falar, claro, das coisas que aconteceram, do que vocês estão fazendo, mas destacar primeiro coisas que não deram certo. Essa é uma metodologia que é usada até na publicidade, que basicamente um gatilho, chamado de gatilho de palhaço ou gatilho de clown, que é um pouco de você brincar com uma situação ruim. Não no sentido de fazer piada, mas no sentido de você apresenta primeiro a falha, e isso gera uma automática empatia, porque o cliente vai falar, olha, se ele está falando aquilo ali, é verdade. Em seguida, você apresenta as coisas positivas. Então,
já chegar e falar, olha, realmente esse mês não foi bom, a gente não conseguiu atingir a meta tal, uma pena, mas a gente agora está trabalhando nisso e nisso e nisso para resolver. Mas por outro lado, isso aqui foi muito bom. Então, isso aqui deu muito certo. Então, quando você faz isso, é muito interessante, porque se você chega apresentando, a gente foi muito bem, fez isso, fez aquilo, e você não apresenta esse lado não tão positivo, pode trazer para você uma percepção de manipulação. Então não é legal. Mas tem uma outra maneira, que eu diria que é uma quarta maneira de você apresentar o relatório, que é a técnica sanduíche. Né? Isso aí o pessoal já ouviu falar do feedback sanduíche, né? Que é basicamente o seguinte: você vai primeiro apresentar coisas positivas, né? Então você coloca uma camada positiva, né? de dados, de resultados legais e aí ações para o futuro legais que estão sendo planejadas. Depois você coloca uma coisa não tão positiva, você coloca os dados aqueles dados que não são tão legais, né? Então você fala dá o feedback negativo, né? Essa técnica é usada muito pelo pessoal de gestão de pessoas, né? Chega para a pessoa e fala as coisas boas, depois fala os pontos de melhoria, e aí, para encerrar, você fala coisas positivas, né? Você traz mais coisas positivas, mais coisas para motivar. Você não chegar e só falar coisas ruins, coisas boas. Não, coisas boas, coisas ruins, e aí coisas boas de novo. Por quê? Porque aí você consegue que a pessoa entenda que tem lado bom, tem lado ruim, mas termina aquela conversa de uma forma mais positiva, mais propositiva, né? E não deixa de falar das coisas que não são tão legais. Então, essa maneira de apresentar relatório, ela é uma maneira muito bacana também, eu gosto dessa maneira, né? Aí, obviamente, é uma maneira que vai depender, assim como a técnica que eu falei anteriormente, né? De você apresentar primeiro o negativo e depois apresentar o positivo, essa técnica vai depender de você estar com o cliente, né? Esse é um ponto muito, muito importante. E a quinta forma de apresentação para cliente, tá? Não é dentro do Reportei, e muita gente faz isso também, tá? Basicamente o pessoal cria um PowerPoint, cria um template, né? E dentro desse template você vai inserir algumas informações do Reportei, e tem gente que cria o relatório no Reportei e manda ele de forma complementar a esse PowerPoint. Então o que a pessoa faz? Ela faz o PowerPoint com os highlights, né, com as coisas mais importantes do relatório, destacando o que ela acha mais interessante, e ela pode usar essa técnica para apresentar o relatório da maneira que eu mostrei anteriormente, né, com coisas positivas, negativas e tal. Só que ela não apresenta esse relatório dentro do Reportei, né, ela faz esse relatório, ela apresenta isso num PowerPoint. Só que ela manda para o cliente também o relatório do Reportei complementar. Então isso acaba gerando dois relatórios, um do Reportei, onde tem dados, tem análise e tal, e esse segundo que é um PowerPoint, onde você consegue dar um pouco mais de personalização, né, no discurso, tá? Então, essa maneira geralmente é muito utilizada para alguns clientes maiores ou aqueles clientes mais exigentes com relatórios, porque às vezes eles querem ver detalhes, né? E aí essa técnica é legal para você mostrar alguns dados qualitativos também. Vamos supor que você está mostrando como foi realizada uma venda e essa venda passou pelo RD Station. Então você pode, por exemplo, além do relatório do Reportei, colocar um print do RD Station mostrando o que foi feito lá dentro, ou mostrar um print da jornada de um cliente, mostrando, ó, esse cliente aqui foi um dos 20 que compraram, olha o que ele fez. É muito legal trazer esse dado qualitativo para os relatórios também. Se você consegue colocar isso, seja no PowerPoint ou mesmo dentro do Reportei, você pode colocar imagens e tudo isso dentro do próprio relatório do Reportei, seria, eu diria que o relatório perfeito, porque você tem o qualitativo, o quantitativo. O quantitativo, né, que é o número, ele ajuda a entender o que aconteceu. Ele levanta os insights, ele levanta os problemas e os caminhos, né? Ele é o indicador, né? E o qualitativo, ele te mostra por que aquilo aconteceu. Então é como se você estivesse colocando um zoom em algum caso do relatório, em alguma questão, e mostrando para o seu cliente ou para o decisor da empresa e tal, por que aquilo aconteceu, né? Então você pega lá, tivemos 20 vendas, mostra uma, dá um zoom naquela e ela serve de case para as demais. É óbvio que você tem que pegar uma coisa que seja mais uma regra do que uma exceção. Então, juntar dados quantitativos com dados qualitativos é o ideal. Beleza? Se você gostou dessas dicas, deixe seu comentário, não deixa de curtir aqui, acompanhar com a gente, tá? Se inscrever para continuar recebendo esses vídeos. E uma coisa importante, legal? Se você
tá agora testando Reportei, ou se você já é cliente Reportei, a gente tem planos anuais com desconto, tá? Um desconto muito legal. Então, assim, se você for assinar o Reportei no plano anual, você ganha um super desconto. Você entra lá agora na sua conta, dentro do app.reportei.com, tem uma telinha lá de upgrade, app.reportei.com/upgrade. E lá você tem acesso ao plano anual com desconto, tá? E esse plano pode ser feito a qualquer momento, mesmo você que está entrando agora ou quem já está ali pagando mensalmente o Reportei. Legal, pessoal? Muito obrigado, espero que as dicas tenham sido úteis e estamos à disposição.